Canadá, começa agora mais um Pode deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode deixar. Eu sou Masaru Roshi, falando direto de Ottawa, e saiam do meu gramado, suas crianças. Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e... a gente fala de quê mesmo hoje? Eu sou a Andréa, tô falando de Vancouver, e a gente sabe que tá ficando velho quando a vela custa mais caro que o bolo. Porra! As velas, né? Plural. Numa dessa, uma vela 7 dias, né, cara? Você vai estar economizando. As velhas fica mais caro que o bolo, né? É isso aí, pessoas. Estamos retomando um tema de 2 anos atrás. Até o tema já está velho. Até o tema está velho. 2 anos atrás, a gente gravou um programa sobre envelhecer no Canadá. O bicho tinha pra lá de conteúdo. Estamos ressuscitando a segunda parte dele agora, onde a gente vai abordar efetivamente o ficando velho aqui, né? O que acontece quando você está velho? Quais as suas opções? O que existe vida depois do envelhecimento e o que a gente vai fazer, né? Porque afinal de contas a gente já passou, a gente já tá quase chegando no meio do caminho, né? Para alguns de nós, eu falo por mim mesmo. Se alguns de nós se apontou direto para mim aqui, né? Eu ainda me nego de achar que eu tô chegando nessa fase. Então, vamos ver o que a gente tem para falar aqui, se a gente não se esquecer do assunto pelo caminho. Aguarda um pouquinho que a gente já volta. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Então, a sugestão de um ouvinte nosso, a gente falou sobre vários pontos, inclusive tipo, o que é a terceira idade, como é a terceira idade no Canadá, como as pessoas são aqui no Canadá, como é que onde elas moram, qual a situação econômica delas, e etc, etc. Hoje a gente vai abordar alguns efeitos mais práticos, tipo, coisas mais palpáveis que vão logo, não muito tempo, nas próximas décadas, vir a ser a nossa realidade aqui, né? Então, pessoas, vamos começar do básico, tipo assim, dinheiro. Todo mundo tem dinheiro pra ficar velho? Isso é muito importante, né, cara? Porque quem chega aqui mais novo, ou diria bem mais novo, né? Assim, uns 10 anos de diferença, pelo menos, que é a média da população brasileira que vem pra cá, tem a oportunidade de ingressar no sistema e de se aposentar quase que normalmente, igual todo mundo. Quem chega mais velho já tem uma dificuldade a mais, né? Que é o fato de que você não vai ter o número de anos suficiente para fazer os 35 anos de trabalho, a não ser que você trabalhe até os 75 ou 80 anos de idade. Esse é o meu caso. Eu acho que o primeiro aspecto é esse, né? Você ter consciência que se você vem para cá dos 30 para frente, né? Você vai se aposentar talvez um pouco mais tarde do que você gostaria, ou você vai se aposentar mais cedo com pouca grana, né? É uma escolha também que pode ser feita, mas essa questão da aposentadoria é algo bem importante a se considerar. Não, é porque eu tenho uma preocupação assim com isso, porque no Brasil eu trabalhei 8 anos registrado, né, com
contando o tempo do trabalho. Depois eu comecei a trabalhar como autônoma e a vida estava tão enrolada naquele período que eu acabei não fazendo a minha contribuição, mas foram 5 anos, não foi a vida inteira, né? Foram 5 anos nessa situação. E aí agora sim, vou contar aqueles 8 anos e depois contar daqui para frente. Então eu tenho uma preocupação muito grande assim em o que fazer para que eu, quando chegar a hora de me aposentar, sei lá, com 65 anos, daqui uns 20 anos, né? O que eu posso fazer para não ficar ali com um valor muito baixo de aposentadoria, entendeu? Eu tenho a intenção de abrir um negócio, mas eu não sei se isso vai efetivamente acontecer, né? Então, tenho pensado em umas alternativas, justamente por ter vindo tarde para cá e por isso afetar, assim, muito o valor que eu vou receber como aposentadoria depois, né? Cara, eu tenho uma crise semelhante com essa, porque eu fico pensando... Eu não sou um cara que, por exemplo, eu não tenho investido nada no Brasil. Eu sempre trabalhei como terceiro, nunca montei um plano de aposentadoria, não recolhi INSS, então eu não tenho como contar com nada no Brasil, nem tempo de contribuição, nem com grana, né? Chegando aqui, eu comecei a trabalhar logo de cara, mas demorou muito tempo até eu pensar em começar a montar uma aposentadoria privada. Não é que eu ainda tenho tempo, né? Felizmente, nada é tarde ainda, mas eu sinto que eu já estou atrasado. De qualquer forma, eu já estou... Uma coisa que eu já pus para mim mesmo é que eu tenho que aceitar que eu vou trabalhar além do que eu estava esperando. A menos que alguma coisa mude, eu acho muito pouco provável que eu vá conseguir me aposentar com o valor que eu esperava ter e no tempo que eu esperava ser, que fosse os 65. Então, eu já estou estendendo a minha vida de trabalho depois dos 70, por exemplo. E um outro ponto, cara, em relação a isso, é a questão da renda familiar, né? Quando os dois trabalham, os dois têm bons salários, a coisa fica um pouco mais atenuada, mais tranquilo, porque mesmo você não se aposentando com bastante grana, o salário dos dois juntos, ele vai dar uma mão na roda. Quando você tem uma certa discrepância de salário entre os dois que estão, no caso o casal, você já tem aí uma outra situação, porque com a aposentadoria você vai ter realmente menos renda, você vai fazer o cálculo. Tem muita gente aqui que investe em imóvel, que compra casa, faz alguma coisa para poder vender e usar o dinheiro da casa, né, no final de vida, para ter grana para viver o resto da aposentadoria, né? Você abdica um pouco da casa. Mas, assim, é uma preocupação básica, eu acho que de todo imigrante por aqui. Se você não estiver centrado, você tem que pensar bem. A gente gravou um Drops, né, exatamente um mês atrás, falando sobre a aposentadoria no Canadá. Se você não ouviu o Drops, aproveite e vai lá no YouTube, Canadá Agora, e procura pelo Drops Aposentadoria no Canadá. A gente comenta mais em detalhes um programa de 47 minutos que a gente gravou sobre isso. Fazendo um comentário só complementando isso que você falou dos idosos que vendem a casa para usar o dinheiro como aposentadoria, isso é muito comum aqui em Vancouver, né? Com esse alto valor dos imóveis, então tem muito pessoal mais velho aqui que acaba vendendo o imóvel e mudando para umas cidadezinhas de interior de BC, que tem uma vida tranquila, um custo de vida muito mais baixo, e aí eles conseguem viver bem com o valor que eles conseguem arrecadar vendendo a casa, entendeu? Pois é, e eu vejo que tem bastante gente que faz esse movimento, né? Eles saem de um lugar onde o custo do imóvel é maior, eles tentam se mudar para uma cidade onde o custo de vida é menor, uma região onde o custo de vida é menor. Mas se você parar para pensar, o fluxo normal para isso é tipo oeste-leste, né? Então, quanto mais para o oeste, mais caro é o preço do imóvel. Uhum. E quanto mais para o leste, mais ele diminui. E também, né, cidade grande e interior. Em geral, morar no interior é mais em conta. Só que se a gente pensar dentro desse cenário, então o cenário perfeito para uma pessoa seria vender a casa que ele comprou em Vancouver e se mudar para o interior de Prince Edward Island, né, cara? Sim. De um ponto a outro, né? E vale dizer que o cálculo é bem simples, né? Se você acha que você conseguiria viver aposentado com, sei lá, uns $2.000 mês, fazer um cálculo bem besta, tá? 800, 900 de aluguel, $1.000 de aluguel, e os outros $1.000 você pagar basicamente de remédio, de alimentação, essas coisas, né? Porque você já não tem
tanta necessidade assim de comprar ou de consumir quanto os mais novos. Pelo menos isso é o que eles dizem aqui na teoria. Então, se você tem, sei lá, 2.000, 2.500, 3.000 já começa a ser alto. Mas uns 2.000 por mês você conseguir viver, você faz 2.000 vezes 12 meses, vezes o número de anos que você ainda vai viver, você espera, né? Viver. E aí dá pra você ter uma ideia mais ou menos de quanto você vai precisar de grana. Você falou um ponto interessante, esse lance de ficar velho, porque eu descobri hoje, conversando com a minha esposa, segundo ela, e eu não sei se é verdade porque eu não fui pesquisar isso daí, mas segundo ela, por exemplo, se você trabalha com uma empresa, você tem seguro medicamento, ele deixa de ter validade quando você completa 70 anos. É verdade. Basicamente, a partir dos 70, você tem que pagar o preço do remédio integral, assim, com que tiver desconto do governo só. Mas, se não... Daí o interesse a se manter saudável o máximo possível, incluindo os seus hábitos que você vai começar a desenvolver quando você ainda está na casa dos 30, 40, né? Porque se você deixar para os 60 para tentar ser saudável, vai ser um pouco tarde. Nossa, e justamente o pessoal da terceira idade é quem mais precisa de medicamento, né? Claro que esse deve ser o motivo principal pelo qual eles deixam de ter a cobertura, né? Mas é punk, porque daí na fase em que a pessoa tá com uma renda bem menor, você acaba tendo que arcar com custos de medicamentos que geralmente são altos, né? Eu acredito, assim, eu vejo que há muitos benefícios do governo, né? E você tem também opções de você abater isso aí do seu imposto de renda, não tem? Acaba contrabalançando, é uma forma que assim, o governo acaba ajudando indiretamente. Mas não é metade do medicamento, não é uma grande parte, uma parte você abate, mas não é tão grande assim. O que eu acho interessante também em relação a isso é que, primeiro, né, você tem a saúde de graça aqui, né? Então, você já não tem que sofrer com o plano de saúde, já é uma grande economia, né? Sim. E segundo, que aqui, a expectativa de vida aqui é alta, então acho que o pessoal consegue se manter ativo e tal. Porque aqui um grande limitador, eu acho que para a terceira idade, a gente comentou isso no programa lá no 130, é a questão do inverno, né? O inverno, ele é cruel para quem é mais idoso. Então, se você tem dificuldade de mobilidade, pouco importa qual seja o tipo, você vai sofrer mais no inverno, porque primeiro é mais ruim você sair de casa, e você acaba, por não sair de casa, sendo mais sedentária, e é o ovo e a galinha, né? Você é mais complexo, como a gente falou, você tem que se ligar e tentar começar a pensar na sua saúde logo, para que você esteja o mais em forma possível, para que você seja ativo, porque você assim, o Canadá é um país tão legal, oferece tanta coisa, você tem uma qualidade de vida tão boa, e você não poder aproveitar disso depois que você está mais velho, realmente é um contrassenso, né? Mas sabe o que eu acho complicado? É toda essa questão de economia. Por exemplo, você chega aqui já no atraso, né, da sua vida. Tirando por mim. Eu fui começar a ser produtivo nos meus 35 aqui. Então, eu já tava, digamos assim, no mínimo 10 anos atrasado para começar a fazer meu pé de meia. Nesse meio tempo, você tem que começar... quando eu comecei a construir minha vida aqui. Então, comprar carro, comprar casa, poder pagar, sei lá, pagar as coisas para começar a viver, etc, etc. Hoje, aos 40, eu me sinto acomodado, ou melhor, em condições de começar a colocar os planos em prática. Só que, cara, se eu começo a fazer minhas simulações de economia para isso daí, eu começo a perceber, por exemplo, que eu necessariamente... ou eu viro um as dos investimentos para conseguir fazer meu dinheiro render pra cacete, ou eu começo a cortar muita coisa que eu tenho hoje para poder ter dinheiro suficiente para conseguir me aposentar. Baseado nesse negócio, eu vejo o movimento de alguns amigos meus, por exemplo, que eles já tive inclusive essas conversas com eles, dizendo, cara, já são cidadão canadense, ou estão virando cidadão canadense, eles estão falando, cara, eu tô pensando seriamente em passar uns 10 anos na Flórida, de trabalhar por lá, porque o salário que a gente tem visto por lá chegam a ser tipo 40, 50 vezes, 50% maior do que a gente ganha aqui, os impostos são menores, e isso te daria condição de fazer esse pé de meia que você não conseguiria nesse momento aqui. Sem contar outros fatores que eles começam a falar, né? Porra, tipo, lá eu já tô de férias constantemente, porque faz calor, eu não preciso tirar neve. Mas
tem o outro lado, né? Pô, tipo, a saúde lá, se você não tiver uma empresa e a empresa não tiver um sistema de saúde decente nos Estados Unidos, você tá meio que refém do sistema de saúde público deles, que não é mil maravilhas. Mas cada vez mais eu começo a achar isso aí uma solução, sabe? Mas, bicho, se você quisesse morar nos Estados Unidos, você tinha ido pra lá, não tinha vindo pra cá, né? Não. 10 anos é um bom pedaço da sua imigração. Mas não é assim, Berg, não é assim. Eu, por exemplo, se eu quisesse ir para os Estados Unidos, eu até tentei ir antes para lá do que vir para cá e simplesmente não foi viável, entendeu? Então, às vezes você escolhe o Canadá porque... por outros fatores, mas também porque ele te dá a possibilidade de imigrar, de ser residente permanente, de ser cidadão e tal. Eu, por exemplo, assim, e não é que eu teria ido para lá para os Estados Unidos. Se eu quisesse, eu teria ido para lá. Não, eu até queria, mas não deu, então eu tive que vir para cá. Nesse sentido, eu poderia pensar numa opção como essa que o Massaro falou. Ir lá trabalhar 10 anos e tal, mas, sinceramente, eu não vejo isso acontecer, assim, para mim... Eu não vejo isso ser muito viável na minha profissão, entendeu? Eu acho mais complicado. A sua é TI, cara, é diferente, né? Porque tem uns, exatamente, tem uns poréns, TI é um outro esquema. E além disso, depois de 10 anos, ninguém garante que você volta, não, né? Eu pensaria mais em voltar, eu não pensaria em ficar lá mais tempo por causa dessa questão da saúde. Tipo, com 10 anos eu vou ter passado dos 50. Então, 50 anos, eu não sei como é que vai estar a minha saúde até lá, né? E honestamente, eu acho que eu me sinto mais confortável hoje com as nevascas aqui do que os furacões que ficam passando direto na Flórida, sabe? Tipo, ainda mais depois de ter visto um que passou aqui perto. Olha, eu acho que ainda o empreendedorismo seria uma alternativa muito interessante, sabe? Até porque a gente, na verdade, acho que tem que gravar um programa sobre isso, né? Eu não sei. Deveria. Né? Porque inclusive tem uma pauta perdida aí. Eu acho que teve, até a gente já pediu, porque o que a gente sempre escuta falar, que o Canadá é um país que promove muito empreendedorismo, que incentiva muito empreendedorismo e realmente, assim, eu vejo muitas pessoas abrirem empresa aqui e sucederem, assim, terem sucesso nisso, entendeu? Então, eu acho uma alternativa bastante interessante. Agora, o que vai ser, como vai ser, como não sei o quê, aí é outro programa, né? É outra história, é outro planejamento, é outro tudo. Você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Isso mesmo, menos de $1 por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com/seguroviagem e contrate o seu. A gente falou um monte de morar, já que a gente falou de morar nos Estados Unidos, de fazer isso, fazer aquilo, né? Onde morar? Vamos falar um pouquinho disso, então. Então, no último programa, no 130, que a gente gravou sobre ficar velho, a gente chegou a comentar desses lares de idoso, né? Uhum. Que chega a ser uma opção para muita gente. Você vende o imóvel e vai para um lugar deles, porque vai facilitar um pouco a tua vida, porque daí você não vai precisar ficar cuidando da casa, tirando neve, fazendo manutenção, etc, etc, etc. E você tem toda uma rede de apoio, né? Isso é muito importante. Mas você tem a questão dos custos, né? Uma Sim. casa de idosos, você tem um custo considerável. Você está indo mais pela facilidade, pela conveniência de ter alguém que vai poder te suportar do que por uma questão de valores, né? Cara, só para dar uma ideia aqui, começa com 1.000, lá vai pedrada e termina com uns 3.000 conto. É exatamente esse o ponto. Eu acho que aqui começa para cima de 2.000. Você tem alimentação que está incluída, você tem a moradia, você tem enfermeiro, você tem, sei lá, eles são condomínios, né? Um bloco de apartamento que tem academia, parece aqueles clubes realmente assim. Então tem tudo para você tentar manter sua saúde o mais que possível, além da companhia de outras pessoas que estão no mesmo barco que você, mas tem um custo que vem
junto com isso, né? Aqui tem bastante desses housing, senior living que eles colocam. Aqui tem também. Mas eu ainda acho que esses custos para essas casas de idosos ainda são... Eu não sei, eu hoje, fazendo as minhas contas, eu acho que eu não consigo, não é uma opção para mim. Porque eu vou estar, mais ou menos, trocando 6 por meia dúzia, talvez seja um 6 por um 5, não por meia dúzia. Mas os meus custos talvez baixassem um pouco, mas ainda fica fora da minha faixa de alcance, entende? Tá, então vamos começar o debate um pouquinho mais para trás que isso. Você pensa em continuar na sua casa depois de velho? Depende. Se meu filho me aceitar aqui na casa, eu não fico. Na real, já me passou pela cabeça essa possibilidade dele me deixar ficar no subsolo enquanto ele cria a família dele aqui na casa. Mas eu não sei se ele vai querer, na real, não sei se ele vai querer isso, se a mulher dele vai querer isso, se ele vai querer ficar aqui, né? Tem mais essa questão. Então tem muita coisa para rolar. São muitas variáveis, né? Porque culturalmente, isso é interessante, cara, esse ponto que você tocou, porque culturalmente é diferente, né? No Brasil, a gente os pais viviam uma vida para deixar as coisas para os filhos, né? Aqui o povo vive só a vida e os filhos que se explodem, entre aspas, né? Cada um vai fazer a sua, tipo assim, a sua casa, se você vai vender ela para você ter renda, para complementar e você continuar vivendo, você não vai ter muito o que deixar. Você vai deixar para o seu filho a educação, ter criado ele aqui. Não vai ter mais nada para ele. O resto você precisa para você continuar vivendo. Pois é. E eu tenho um outro fator nessa história. Respondendo a tua pergunta se eu quero ficar nessa casa, cara, eu tenho muita intenção de me aposentar e ficar longe da neve. Sinceramente, eu... Sim, eu não canso de falar isso, cara. Meu plano, porque primeira coisa, eu já cheguei a dizer até que quando meus filhos saírem de casa, né, não sei quando vai ser, daqui mais, sei lá, uns 10, 15 anos, talvez ainda, né? Mas com certeza vai ser antes da minha aposentadoria, eles vão sair de casa. Cara, eu não vou ficar só aqui na casa, com 60 anos, cortando grama e cavando neve, fazendo essas coisas, mesmo se por um outro ângulo, em termos de exercício físico e saúde, e passatempo pode ser até interessante, entendeu? Que interessante, né? Vocês tudo vão embora do Canadá, então, quando vocês se aposentar? Não, eu não necessariamente ir embora do Canadá, mas eu tinha um plano, eu conversei com a minha esposa isso, inclusive. A nossa ideia é, tipo assim, os filhos saíram de casa, a gente voltar para morar de aluguel num apartamento qualquer. Ah, sim. Vender a casa e alugar. Aí eu iria para um condomínio realmente onde você tem piscina interna, garagem subterrânea, essas coisas para ter um pouco mais de qualidade. Não depender de ficar tirando neve, limpando o carro, essas coisas todas. E eu iria pegar essa grana e aplicar para que ela rendesse, nos próximos, sei lá, ainda 10 ou 15 anos da minha aposentadoria, para que ela rendesse alguma coisa, pelo menos 10 anos, em termos de rendimento, para tentar fazer um pouco mais de grana, porque... Mas eu tenho ideia de passar 6 meses na Flórida, ou em algum outro lugar. O que eu ia falar era isso, que assim, quando vocês falam assim, não quero ficar limpando neve, não sei o que, tudo isso você resolve se você mudar para um apartamento, né? Não necessariamente que você tenha que sair do Canadá, mas agora, se você não quer ver neve de jeito nenhum... Eles falam de conviver, a gente fala de conviver com a neve, porque conviver com a neve é Mas, Berg, isso que você tá falando de 6 meses na Flórida também, eu acho que isso, assim, é para alguém que tem uma condição financeira muito boa na terceira idade, e é disso que a gente tá falando? Mas depende do custo, né? Não, porque, entenda bem, hoje, do pouco que eu entendo, você alugar um apartamento, uma casa, uma coisa, passar um mês lá, vai custar o quê? Uns $800 americanos, $700 americanos. Não custa $3.000 americanos, entendeu? Mas você vai ter que continuar pagando o seu que tá aqui. Aí você vai pagar 2. Mas aí 6 meses eu alugo o meu aqui por temporada. Tá Airbnb da vida ou qualquer coisa. Entendi. Não, porque eu não penso em ir pro condô, entendeu? Eu penso em realmente morar de aluguel mesmo. Eu não quero ter taxa extra e não sei o quê, entendeu? Ou você pode ter terminado de pagar ainda o imóvel, né? Você não precisa ter rental building, assim. Naqueles rental building, você disse. Isso, rental building, exatamente. Ir para um apartamento que eu fico pagando meus $1.000 por mês e pronto, acabou, entendeu? Não vou precisar de um apartamento grande. Assim, é o mínimo necessário realmente. Porque, assim... A gente não fala muito, mas a gente não sabe que vida os filhos vão ter, tá? Sim. Não só em termos de qualidade, mas em termos de profissão e de oportunidade. Como é que eu vou garantir que meu filho não vai tentar ser, sei lá, um grande... Pouco importa a profissão, uma pessoa de sucesso em Montreal, ou em Ottawa, ou em, sei lá... Ou que ele vai embora para os Estados Unidos. A gente não sabe o dia da manhã, então não necessariamente ele vai viver aqui perto de mim, porque eu estou tão preocupado com ele, sabe?
ele vai ter a vida dele, eu não sei o que vai acontecer. Aqui tem tanta oportunidade que você tem que considerar a possibilidade de ele não estar perto de você. Ah, com certeza. Essa possibilidade eu acho grande. Ô Massa, o que você pretende fazer? Então, eu te falei, eu não pretendo ficar aqui no país, decididamente eu não quero ficar perto de neve. Penso muito em morar no Pacífico. No Japão eu já descarto um pouco a possibilidade, porque as coisas lá devem ficar um pouco fora do meu orçamento. Mas se tudo continuar do jeito que tá, provavelmente eu vou mudar para algum desses países asiáticos aí para terminar minha vida por ali. Porque eu quero ficar no clima tropical. Entendi. Eu quero terminar onde eu comecei, entende? O grande fator disso aí, cara, é a questão do sistema de saúde, né? Porque também a gente pergunta assim, por que vocês não voltam pro Brasil? Cara, a gente vê umas reportagens sobre umas cidadezinhas tranquilas no interior do Brasil que seriam maravilha, lugares bacanas demais para você curtir, ficar de boa. Uhum. Mas, bicho, com o custo de vida que tem no Brasil hoje e plano de saúde, depois você chegar lá com 60 e tantos anos e querer fazer um plano de saúde, você acabou o dinheiro, esquece. Então, minha razão de querer ir parar nesse pedaço do Pacífico, uma das razões é essa. Porque o custo de vida de você comprar um imóvel e ainda ter acesso a medicamento nesses países, tipo Malásia, Tailândia, o troço ainda é bem, bem mais affordable, assim. Eu conseguiria vender meu imóvel, comprar outro lá e ainda ter grana de sobra para eu estar vivendo bem. Uma alternativa seria você pensar em termos de câmbio, né? É você ver a diferença de moeda. Quanto mais importante for a diferença de moeda entre o Canadá e o país que você pensa aí, teoricamente você faz mais com menos, né? Mas você tem que ir num lugar onde que você não vai ficar sem saúde, né? Sem infraestrutura. Sim, com certeza. Eu não quero, ter que fazer igual uns caras que fazem aqui, que eles se aposentam e vão morar na Costa Rica. Eu falei, velho, Costa Rica não, pela madrugada, né? Porra... Desculpa aí a minha ignorância só, mas qual que é o idioma mesmo falado lá na Tailândia? Inglês. Lá... Ah, bom. Não, eu achei que era. Eu achei que era, mas eu não tinha certeza. Mas eles têm os outros dialetos lá, né? Com certeza. Que são de alguma coisa, sei lá, não sei, cantonês é na China, eu sei. Mas eu digo alguma coisa ligada com algum idioma oriental. Eles devem ter vários dialetos e ainda falam inglês. Daí tudo bem, né? Porque você ir pra um lugar que não fala inglês, você tá lascado, né, bicho? Que não fala inglês, nem português, nem francês. Porque daí você vai chegar com 70 anos no lugar dele e você vai aprender um novo idioma. Não dá, né? Nossa, vai ser o gringo louco. Você só vai fazer que nem os chinesada tudo que vem pra cá. E fica morando aqui sem saber falar inglês. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com, porque na prática a teoria é outra. A plus. Ter um plano de vida para a terceira idade é uma coisa importante também, né? É você ter uma ideia, de começar a traçar desde hoje o que você vai ser quando crescer, né? Provavelmente vou continuar sendo esse grande diretor de empreendedorismo do Canadá agora, né? Fazendo os milhões que a gente já ganha. Já é grana suficiente para comprar uma pequena ilha. Hoje, se eu quiser. Nossa, nunca me passou assim pela cabeça em me aposentar nesses lugarzinhos assim, não. Eu tenho recebido, eu acho que essa teoria da conspiração existe, porque eu tenho recebido direto esses e-mails dizendo assim, 20 lugares que você pode se aposentar depois do Canadá e viver muito bem com menos de 500 mil. Aí eu fico olhando assim, tipo, dos 20, 17 são na América do Sul. Eu olho assim, não
obrigado. Eu vou olhar pro resto dos cantos e tem lá Itália, Espanha e Romênia, eu acho. Olha assim. A Itália tem uma cidadezinha massa. Itália é um lugar simpático, né? Terminar a vida tomando vinho, olhando sua plantação. Tô me sentindo. Cara, isso é um ponto interessante, né? Porque outro aspecto de você morar em outro lugar que não seja o Canadá é que muito provavelmente, ou quase que 100% de chance, sua família não vai seguir, né? E o Brasil, outro ponto importante aí você pensar é que, teoricamente, quando você vai se aposentar, sua família não vai estar mais lá, né? Pelo menos sua família direta. Talvez seu irmão, ainda alguns tios ou alguns primos ainda estejam lá, mas pai, mãe e tal, essas coisas, você não vai ter mais. Então, tem uma questão de vínculo também, né? Você vai pensar em quê? Qual argumento você vai pensar para essa mudança em termos de terceira idade, entendeu? Pois é, esse é um grande fator para mim, porque eu muito provavelmente não, como você falou, né? Eu já tenho uma das minhas irmãs que já não mora mais no Brasil. A outra vive considerando fazer isso daí, eu falei, e é outra razão que eu ainda tenho de ir mais para Malásia, porque ou Malásia, ou Japão, ou e tal, porque lá eu ainda tenho família. Eu não tenho mais ninguém. Depois que passar toda essa galera, não tem mais ninguém no Brasil. Minha tia não teve filhos, então eu não tenho primos no Brasil. Meu avô já se foi, minha avó tá com 100 e poucos anos, né? Então provavelmente não vai estar por lá. Minhas irmãs vão capar o gato. A única família que eu tenho fica do lado de lá. Então, ficando velho, eu não tenho nenhuma razão de querer voltar pro Brasil. Entendi. Eu não tenho quase assim. Minha família é bem pequena. Minha irmã, se tudo der certo, ela tem a possibilidade de vir pra cá, e minha sobrinha também. E eu não voltaria para o Brasil porque os motivos que me levaram a sair do Brasil, assim, dificilmente a coisa vai mudar. A questão de cultura, de valores e tudo, nessa minha vida, que foi por isso que eu saí, né? Eu saí de lá porque eu falei, não, eu quero ter uma mudança nisso tudo para essa minha vida. Não tô pensando na minha posteridade, em filhos, descendentes e tal, né? Eu quero viver numa cultura diferente, com valores diferentes e tudo. Então, por isso eu emigrei. Basicamente, esse foi o motivo mais forte. Então, voltar pra lá não faria nenhum sentido, né? Mas, assim, nunca pensei em, sair do Canadá. Eu vim pra cá, assim, pra mim, Canadá é minha casa, entendeu? Eu sinto muito assim, Ontário, minha casa, e me sinto em casa. Então, pra mim, quando vocês falam assim, vou sair, vou embora pra Tailândia, você, no seu caso, até entendo, Massa, quando você fala que você tem família lá, e realmente faria todo sentido, assim, se eu tivesse família pra lá, talvez eu também fosse, entendeu? Agora, eu falar que eu vou pra Flórida e tudo, uma imigração é tão difícil, a gente criar vínculos com as pessoas aqui, você ter uma rede de amigos, você ter contatos, assim, mas assim, o senso de comunidade e tudo. Aí, de repente, quando eu ficar velha, eu vou largar tudo e vou começar tudo de novo em outro lugar, sabe? Não, pra mim isso não faz sentido. Não, mas eu já tô pesquisando, já tô procurando desde agora, já tô catequizando meus amigos pra gente ir pra fora junto. Ele quer aposentar em bando. Já tem gente que a gente fala assim, pega um apartamento de 3 quartos, a gente divide, deixa um quarto no meio, você aluga um, fica num quarto, eu fico no outro. A gente paga metade do custo, mora os 2 casais numa casa só, 4 velhos. Tem que ter alguém pra... Vai ser uma delícia, né, esse bando de velho no apartamento. Você grita de um canto, o outro pergunta se alguém bateu na porta, o outro manda baixar a televisão, vai ser uma beleza. Até falando um ponto importante, que é até interessante esse lance de você mudar, é a questão da cultura, né? Porque você se acostuma com um monte de coisa aqui que depois você vai dizer assim, poxa, né? Tudo que eu me adaptei, que eu gostei, que eu achei legal, vou para um canto que é de qualidade, teoricamente, entre aspas, inferior, e aí você vai sofrer com um monte de coisa que você já faz 30 anos que você não vive mais aquilo, né? Olha, eu fui, só completando o raciocínio do Berg aí, eu fui várias vezes para os Estados Unidos, vamos dizer, nas últimas semanas aí. Quando eu volto para o Canadá, que eu chego aqui e eu vou nos restaurantes, alguma coisa, e o pessoal me atende sempre com um enorme sorriso. Ontem ainda falei para a Adriana, eu falei assim,
Nossa, eu olho esses canadenses e eu falo assim, I love Canada. Porque, cara, como as pessoas aqui são simpáticas e educadas. E eu lembro até que eu já tinha falado alguma vez, eu devo ter falado em algum outro programa, ou isso é um comentário que eu fazia pra algum amigo meu. O extremely polite Canadian eu não acho em lugar nenhum. Aquele extremely polite, aquela coisa exagerada que tenha ficado na minha mente antes de eu imigrar, não. Mas quando eu vou para outros lugares, principalmente Estados Unidos aqui, tá logo ali across the border, e eu entro em contato com aquelas pessoas, cara, o jeito deles falarem com você é diferente, o tratamento deles é diferente. Não é que eles são mal educados, não é que eles te tratam mal, não é que eles te tratam sem respeito, mas eles não são essa coisa friendly e welcoming que é o Canadian, entendeu? Então eu falo assim, cara, canadense, eles são assim, é muito legal mesmo estar em contato com eles. E aí eu fico assim, você fala assim, vou pra Flórida, eu falo, bicho, será que eu quero mesmo ir? Não sei não. Não sei não, que se eu não ia começar a reclamar lá, né? Reclamar de barriga cheia. Tá na Flórida e tá reclamando. Pois é. E o outro aspecto que o Massaro falou é a questão da saúde, né? Porque a saúde, se você se ausentar do Canadá mais de 6 meses, você perde o seu direito ao plano de saúde daqui, né? Perde. Assim, perde. Assim, óbvio que você pode voltar, provar que vai morar aqui de novo, recomeçar e ter de novo o direito. Uhum. Você literalmente perde tua carta de saúde, ela é cancelada se você passar mais de 6 meses fora do Canadá. Então, você teria que fazer realmente um cálculo para estar saindo e voltando. Isso tem um problema de você ter que manter 2 vidas, né? Um pouquinho assim. Né? Não é a coisa mais simples. E se você sair de vez, você tem que garantir que a tua grana de que você vai trazer daqui para onde for, convertendo, vai te dar o direito a ter um bom plano de saúde ou um bom sistema de saúde do outro lado para você, não só em termos de qualidade, mas em termos de custo, pra você poder pagar também, né? E tem outro lance que você até comentou agora há pouco, né? A questão do câmbio, cara. Se nada te garante que o câmbio vai se manter estável durante o período que você estiver indo pra lá e pra cá também. Mas, cara, tem, assim, tem países que você sabe, assim, vou exagerar um pouco, mas, sei lá, você vai morar em Cuba. Você sabe que do dólar pro dinheiro deles lá, a diferença é gigantesca, né? Tem alguns países que você, assim, converte. E a cara fala que com $1 você faz não sei quanto dinheiro lá. E isso é, assim, não em termos necessariamente numéricos, mas do que representa a diferença. Vale dizer que o Brasil, o dólar canadense, né, não americano, hoje já é mais de 3 vezes o valor, né? Então, eu sei que no Brasil os custos são mais caros, mas o dólar não vai cair a 1 para 1 pro real, entendeu? Segundo o Google, um Cuban peso é 1,32 Canadian dollar. 1,32? A diferença não parece ser tão grande assim, hein? Mas é 32 vezes, né? Não, 1,32. 1,32, tá, desculpa. Porra, 32 vezes eu tava agora lá comprando terras, velho. É que eu tô ficando velho, desculpa a minha ignorância. Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o canadagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor, apresentados em artigos, vídeos e podcasts, feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já canadagora.com. A vida no Canadá contada do jeito que deve ser. Pessoas, pra gente encerrar, voltar pro Brasil na terceira idade, a gente já deu uma pincelada nisso daqui, mas você acha que é viável? Talvez não seja pra nós, mas como pode ser viável isso? Cara, eu acho que pode ser viável, como eu falei. Parece brincadeira, mas eu escutei um Globo Repórter um tempo desse, assim, recente, falando das cidades onde o povo vive mais, né? No Brasil. E são sempre cidadezinhas pequenas, com um índice de estresse quase zero, mas que... aquela cidade que não tem muita coisa mesmo, assim, sabe? Praticamente você vive de ficar na calçada com os vizinhos, tomar um cafezinho ali e tal. Não é o estilo de vida que você está acostumado, né? Não é o ritmo de vida que a gente está acostumado aqui. Uhum. Talvez para um canto desse assim, valesse a pena porque você tem, de certa forma, tranquilidade, você tem, de certa forma, essa paz de espírito e você não tem uma influência muito grande do mundo exterior, assim.
O que, para mim, o Brasil, o que pesa mais hoje talvez seja a questão do plano de saúde. Mas digamos que você tivesse condições de ter um plano de saúde, assim, que ia te dar o que tu precisa. Tu acha que ia conseguir se adaptar depois de todo esse tempo aí em relação a tudo que vai mudar, tudo que você está se acostumando? A gente não está falando de 10 anos, né, velho? Você estaria falando, 30 anos depois de voltar pro Brasil, para uma cidadezinha do interior ainda, né? Ele já tá aqui há 15, né, Berg? Já tô aqui há 15. Pois é. Mas, cara, talvez a cidadezinha do interior, assim, esse esquema desse, não sei, pode ser que eu tô exagerando, mas seja o que mais se parece com o que a gente tem aqui, entendeu? Eu acredito, pode ser que eu esteja enganado, talvez até seja onde eu vou levar meu tapa na cara aí, depois dessa história, que a sua expectativa, ela diminua um pouco. Será? Isso talvez seja um ponto interessante. Será que a nossa expectativa diminui, assim, o que a gente tem, o que a gente faz? Será que com mais, sei lá, com 60 anos eu vou ter o mesmo pique de estar no mesmo ritmo? Porque eu vejo, cara, às vezes a galera aqui fazendo isso, entendeu? Assim, no Brasil, quem tem 65, 70 anos é velho. Aqui tem muito velho que é ativo pra caramba, assim, de estar no bar, de estar nas coisas, de estar fazendo, não sendo mantendo a mesma vida, mas parecido. Tá estudando e tal, né? Eu acho que tem um fator cultural aí, mas tem um outro fator em relação a isso, é que o Canadá dá muito mais condições para que os velhos sejam ativos, eles têm acesso às coisas. É aquela coisa, aqui para você ter uma vida digna, você precisa de muito menos dinheiro do que no Brasil para você ter uma vida digna. Então, o velho no Brasil, quando ele se aposenta, a pessoa idosa, ela começa a receber aposentadoria, o valor é muito baixo, e com isso você fica, assim, muito limitado em vários fatores, entendeu? Até em relação a comprar um tênis decente para você fazer uma caminhada se você quiser. Porque um tênis decente custa muito caro. Uhum. O último par de tênis que eu comprei no Brasil antes de vir para cá, isso faz tempo, hein, gente? Faz mais de 3 anos. 4 anos atrás, eu paguei R$500. R$500 num tênis de corrida. É um tênis com um amortecimento total, blá, blá. É um ASICS, não é nenhum nada do outro do mundo. É um ASICS gel caiano que eu comprava lá, que tinha suporte para quem tem pé pronado, blá, blá, blá. E era um tênis, na época, custava 500. E eu lembro que tinham lançado um modelo novo que já estava mais de 600. Naquela época, o salário mínimo estava R$800. Tá? Então faz uma comparação. Como é que um idoso que recebe lá o salário mínimo... Aqui você compraria por $90, $110. Né? Então, sendo que o salário mínimo aqui é $1,600, $1.600. E daí você paga, sei lá, muito mais barato. Ai, caramba, faz a conta aí, deixa eu pensar na minha cabeça. Tá ficando velho, 1.600, 5%. 5% do salário mínimo ele vai pagar num tênis, enquanto que lá no Brasil você pagava 70% do salário mínimo num tênis. É ridículo, né? Entendeu? Então, assim, é óbvio que o idoso aqui vai ter muito mais condição de fazer muito mais coisas, porque ele tem acesso, porque ele pode pagar uma academia, sabe? Porque ele pode comprar até aquelas coisinhas que ajudam ele aquela cadeirinha que tem rodinha, que é tudo, né? Ajuda na mobilidade. Uhum. Tudo, a roupa mais adequada, o sapato adequado, né? Então, assim, e a qualidade da vida dele? Durante a vida dele toda, ele teve uma nutrição melhor, assim, porque ele teve mais acesso, porque teve um atendimento de saúde mais adequado. Tudo corrobora para que o idoso aqui consiga ter uma vida mais ativa, mais saudável e faça as coisas. Chega lá no Brasil, o idoso... Ele mal consegue comer, minha gente. O salário mínimo para aposentar... A gente sabe que não dá nem para comer o salário mínimo do Brasil hoje. Então, aí como é que você vai ter esse negócio de vida ativa? Você vai ter vida ativa. Quando você vai comprar uma bicicleta? A bicicleta custa mais do que o salário mínimo. Uhum. Não tem, você entendeu? Então, eu acho que... É por isso, assim, que o velho lá no Brasil, a gente tem essa coisa do velho que simplesmente para, porque começa a ter a falência, né, assim, do corpo, né, como máquina, porque não tá tão saudável quanto o velhinho canadense aqui, que viveu e sempre foi bem cuidado e sempre teve o acesso ao melhor de tudo, entendeu? Então eu acho que é por aí. Tem outro aspecto que eu tô lembrando agora em relação ao medicamento.
no Brasil a medicina tem muita ideia de entupir você de remédio. Então você gasta bastante com remédio. Gasta. Enquanto aqui os médicos são mais restritivos quanto a isso. Sim, e por um lado, isso tem o lado positivo que o seu corpo também aprende a trabalhar mais a sua autodefesa, né? Do que você simplesmente, qualquer coisinha que você tem, enfiou o remédio, você vai começando a criar, a gente sabe disso, que cria tolerância, né? Resistência ao uso do medicamento. O medicamento cada vez faz menos, e daí você precisa mais. Então, é uma bola de neve. A gente vê gente que toma remédio tipo para diabetes ou para alguma coisa preventivo. Pois é. Caraca. Tem isso mesmo, é? Sério? Pois é. Caraca. Pega um idoso de 70 anos e olha a lista de remédio dele, metade do que ele toma eu acho que é prevenção, cara. Caraca. Isso... Então, aí eu não sei, a gente tava falando, será que vocês iriam se adaptar a isso tudo e tal? Eu não. Talvez outras pessoas que pessoas assim, eu acho que pessoas que saíram do Brasil pelo problema da segurança, mas que sentem muita falta do Brasil, não só pela segurança, às vezes por oportunidade também, mas sentem muita falta do Brasil, essas pessoas... Talvez elas se sentissem confortadas de poder voltar para o Brasil na sua aposentadoria. Eu não me vejo sendo assim. É por isso que a gente fala da Flórida, né? Porque às vezes você... Aquela história, você tá, entre aspas, perto de casa, né? Você tiver um problema maior, você pode subir pro Canadá e tá tranquilo, né? Não é como o Massari que mora lá na Malásia, do outro lado do mundo, né? Na Austrália... E aí ele não tem mais jeito de voltar pra cá. A Austrália não. A Austrália é caro demais. Vai ter que morar nos outros países ali. Eu entendo até que uns velhinhos, assim, quando ficar velhinho, realmente a questão do frio muito extremo aqui, principalmente Quebec e tal, os lugares em que neva mais, em que as temperaturas chegam a menos 40, realmente talvez valesse a pena, assim, pra esse pessoa idosa. E a gente escuta mesmo que eles fazem isso, né? Passam 2 ou 3 meses em lugares mais quentes. Mas aí eu acho assim, 2 ou 3 meses, os meses mais críticos, entendeu? Talvez pelo menos o mais grosso do negócio, assim. Eu tenho uma amiga minha que ela, todo dezembro, janeiro, ela pega e vai, porque ela fala, não, eu não suporto esse frio daqui, então eu deixo pra tirar a época... férias nessa época e eu vou pro Brasil nessa época, vou encontrar a minha família e daí fica um mês inteiro lá, entendeu? A profissão dela permite, a condição financeira dela permite e tal, e ela não suporta o frio extremo, ela não gosta, né? Então para essas pessoas assim, talvez isso seja uma coisa interessante, mas eu acho assim, 6 meses meio exagerado, você entendeu? Acho meio fora da realidade. Começar a aprender inglês pra ir pra Vancouver, mas sabe? Lá não neva. Pô, tá louco? Vai pra Windsor. A gente falou de Windsor num outro programa aí. Vai lá pra Windsor, morar na beirinha da fronteira com os Estados Unidos, a cidade com o melhor clima do Canadá. Não foi isso que a gente falou no programa? Então... Quando eu estive em Boston, né? Nas férias, no verão, com a minha família, eu parei num posto de gasolina umas 10 da noite, pertinho do hotel, pra abastecer o carro, né? E aí, bicho, eu olhei pra lateral assim, do vidro do 24 horas lá. Cara, tava 252 milhões de dólares canadenses a porra da loteria. Nossa, é dinheiro, hein? Eu fiquei assim... E dólar americano, hein? Dólar americano, 252 dólar milhões. Americano, ainda mais. Eu fiquei na hora assim, será que a gente tem direito de jogar no outro país? Será que eu não tenho direito de jogar aqui? E se eu ganho essa porcaria? E se eu ganho esse negócio, né? Cara, nem me fale. E se o motivo de eu ter parado nesse posto, nessa hora, era justamente... Eu sugiro, inclusive, que ou um Drops ou um Posso Não Pode Deixar, a gente faça um programa só sobre isso, sem temas simples, né? Ganhei na loteria, e agora? Olha, Berg, se tudo der certo no próximo sábado, talvez a gente grave um programa com eu falando o que foi ganhar na loteria. Eu só quero que a 649 saia pra mim na próxima semana. Tudo isso. Cara, eu 649 dá até tipo 5 milhões, 10 milhões, eu só jogo na Lotomax, que é 60 milhões. É. Tá explicado pra onde vai todo o dinheiro do investimento do Canadá agora. É isso, pessoas. Conseguimos completar a segunda parte desse programa.
Eu acho que sim, viu? Eu só espero que esse programa não fique velho até a gente chegar lá. Ah, entendeu? Piadinha cretina, miserável. Você não precisa mais nem perguntar o que eu vou falar no final do programa. Você acabou de soltar a piada aí. Puta, eu esqueci o que eu ia falar. O que você ia falar no final do programa? Eu ia dizer que tem um certo coelho conhecido dos desenhos animados que diz assim: ei, quem que é, velhinho? Que pariu. Então é isso aí, pessoas. A gente quer agradecer de novo o Felipe Pepe, que há 2 anos atrás deu a sugestão desse programa, e esse programa ainda tá dando cria. Eu queria saber se o Felipe, quando ele deu a sugestão, se ele tava no Brasil ou no Canadá, porque hoje eu vi que ele já tá no Canadá, mas naquela época, onde é que ele tava? Alguém sabe? Boa pergunta. Eu acho que ele não tinha nem chegado aqui naquele tempo. Felipe, se você está ouvindo a gente, conte-nos que naquela época onde você estava, porque hoje eu dei uma olhada ali no Facebook, o Felipe está em Montreal, pelo menos no Facebook. Olha só que beleza, né? O programa não tinha sido gravado, o cara mandou e-mail, não tinha gravado ainda, a gente gravou, se duvidar ele já casou, teve filhos e tá esperando os netos já, né? Nessa altura. E a gente gravou a segunda parte. É aí que você vê que tá ficando velho, né? Pessoas, obrigado por ter escutado a gente até aqui. Não se esqueça que a gente está presente não só no seu agregador de podcast padrão, mas a gente está presente em mais de 15 agregadores de podcast por aí, incluindo o Podbean, o Anchor, o Deezer e o Spotify, claro, obviamente, que você consegue baixar e, inclusive, baixar os programas do Podeixar sem precisar ser assinante. Isso, gratuitamente. Gratuitamente. Então você tá lá, tá correndo na esteira, você tá puxando ferro, tá no ônibus, tá trabalhando, ou você tá na casinha de força, o problema é seu. Onde você tá escutando, continue escutando a gente e compartilhe com outras pessoas, porque a gente quer dominar a podosfera. Isso aí. Domingo, você já sabe, é dia de Drops. A gente sempre tá lá com um tema diferente sobre algo que a gente não tem a menor ideia do que a gente vai falar. E segunda-feira é dia de Podeixar. A gente agradece a todo mundo. Uma excelente semana para todo mundo. E semana que vem a gente está aqui com mais um Podeixar. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau. Tchau.